O vereador de Criciúma cobra executivo sobre a demora na retomada de fiscalização eletrônica no trânsito da cidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende mudar os rótulos das embalagens dos produtos. O projeto Cão Comunitário ganha força em Criciúma. Presidente Bolsonaro confirma Tarcísio Gomes para a infraestrutura. Dia de eleger novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Criciúma. Cineasta registra em documentário doutrinação radical de crianças pelo Estado Islâmico. Dívidas geradas por entes queridos que perdem a vida se transformam em dúvidas para familiares. E ainda, o Unesc realiza a tradicional Alto de Natal. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A novela envolvendo os radares eletrônicos de Criciúma continua. Com a demora para que os equipamentos entrem em funcionamento, um vereador da cidade está cobrando explicações do executivo. A situação da fiscalização eletrônica de Criciúma foi discutida na sessão ordinária da Câmara de Vereadores nesta terça-feira. A falta de operação dos equipamentos foi questionada pelos vereadores Ademir Honorato, do MDB, e Tita Belloli, também do MDB. De maneira geral, a preocupação é com a segurança. A questão das lombadas eletrônicas, quando a gente fala, não é só a questão de arrecadar para o município, não é essa a preocupação. A nossa preocupação, sim, é reduzir a velocidade dos motoristas imprudentes que passam em alta velocidade em bairros que tem muita gente, que precisa pegar uma via, por exemplo, cito lá no bairro Paineiras, perto do bairro Primeira Linha, ali no bairro Primeira Linha, tem duas lombadas eletrônicas e estão desligadas. Então, a partir do momento que a pessoa, o cidadão do bairro, ele quer ingressar no anel viário, ele vai ter que entrar numa rodovia em alta velocidade. Então, isso traz um transtorno muito grande, pode acontecer uma tragédia. Cito outro exemplo, ali no bairro, entre Primeira Linha e bairro Morro Estevão, perto da Delupo, tem uma lombada eletrônica. Ali aconteceu 2 mortes fatais de 2 motociclistas, onde se chocaram e acabou falecendo os 2. Os novos radares e lombadas eletrônicas de Criciúma já estão todos instalados, mas ainda não entraram em operação. Isso porque já encerraram os prazos para que a Focal Engenharia Viária, a empresa contratada para instalar e operar o sistema, apresentasse recurso e defesa em resposta às 2 notificações oficiais da Prefeitura de Criciúma. A comissão ainda não definiu se rescinde o contrato ou se estuda aditivos ao documento original. A demora em tomar essa decisão é que preocupa os vereadores. O que a gente quer é que realmente a comissão que existe na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, tome uma providência e, na realidade, eles façam cumprir o edital de licitação e a empresa tome uma providência o mais rápido possível. Ou coloquem as lombadas eletrônicas para funcionar, ou a comissão chame o segundo ou terceiro colocado, mas que faça funcionar. Aí vem a pergunta, mas e o prejuízo que a empresa trouxe, já instalou e daí? O problema não é nosso, o problema não é da população de Criciúma. Se participou de um edital de licitação, tem que fazer cumprir o edital. Então, por isso que nós estamos aqui no dever de fiscalizar, juntamente através da nossa, sendo vereador, fiscalizar as obras e as situações aqui da nossa região de Criciúma. Então, precisamos que essas lombadas sejam colocadas em prática, funcionando o mais rápido possível. Uma série de questionamentos foi repassada à comissão que cuida do contrato com a empresa responsável pelas lombadas. Os vereadores aguardam resposta. Nós vamos buscar a informação aí com a comissão, né, porque a gente precisa de uma informação e caso não tenha uma resposta efetiva, a gente pode trazer eles na Câmara de Vereadores para explicar para a população aqui o porquê que não está sendo cumprido o edital de licitação. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pretende mudar os rótulos das embalagens dos produtos. A intenção é deixar as informações nutricionais mais claras para o consumidor. Para isso,
pretende fazer uma consulta pública. A dificuldade para entender as letras miúdas das embalagens e o que elas significam faz que com metade dos consumidores nem leia as informações. Aí fica difícil mesmo, fica muito difícil para quem gosta de equilibrar a alimentação. Nas prateleiras, o que se vê é um festival de cores, símbolos, nomes. Muita informação que o consumidor não consegue decifrar. Alguns nem tentam. A senhora costuma ler os rótulos dos produtos? Não, Por quê? porque a letra é pequena. É difícil? Muito. Tem coisa que você não entende. Você compra coisa só lupa pra ver. A senhora consegue entender o que está escrito aqui? Não, muita coisa não. É difícil, né? É difícil. Sempre olho só a data de vencimento, né? O que eles dizem foi comprovado numa pesquisa do Datafolha. Quase metade dos brasileiros não se preocupa em ler os rótulos dos produtos. E entre os que leem, 35% disseram que entendem mais ou menos o que está escrito nas embalagens. E essa dificuldade do brasileiro para entender os rótulos acaba tendo consequências graves. Uma delas é a queda na qualidade da alimentação. Uma outra pesquisa, realizada pelo Instituto Ideia Fix no fim de novembro, mostra que quase 94% dos consumidores desejam uma dieta mais saudável. Mas uma das grandes dificuldades para colocar isso em prática é justamente encontrar os alimentos mais adequados para levar para casa. E até quem entende do assunto nutrição acha complicado. As informações ainda não são tão claras para a população em geral. Então, eu acredito que ele possa ser melhorado sim, e cada vez que ele tiver as informações apresentadas de uma maneira mais clara e mais didática, a população ganha porque ela consegue escolher baseada no entendimento próprio. Já faz um tempo que a Anvisa fala sobre mudar os rótulos. Em 2014, chegou a criar um grupo de trabalho para discutir o assunto. E agora divulgou um relatório com o que precisa ser alterado. Os pesquisadores chegaram à conclusão que a dificuldade visual, a confusão sobre os ingredientes e até a veracidade das informações realmente confundem o consumidor. Hoje várias informações estão presentes no rótulo. Data de validade, lista de ingredientes, país de origem, onde foi fabricado aquele produto, né? Mas nós, como a indústria da alimentação, nós acreditamos que chegou o momento de evoluir também, né? Nós acreditamos que chegou o momento de termos informações mais claras. Mas não é tão simples assim. A Anvisa pretende fazer uma consulta popular para ouvir os consumidores. O problema é que muita gente ainda não sabe que pode contribuir. A pesquisa do Ideia Fix também revelou que 66% dos brasileiros desconhecem o trabalho que está sendo feito pela Agência de Vigilância Sanitária. O seu Luiz, por exemplo, ele criou o hábito de ler as embalagens por necessidade. A pressão alta, controlada por medicação diária, exige uma alimentação com o mínimo de sódio possível. E aí não tem jeito. Essas coisas que tem sal tem que ficar muito atento, porque muitas coisas tem sal exagerado. A pessoa pensa que não. O que está do lado de fora do pacote é tão importante quanto o que está dentro. Informação é fundamental. Em primeiro lugar, né? Como tem feito no anúncio de todos os futuros ministros, o presidente eleito Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para confirmar a indicação de Tarcísio Gomes de Freitas para o Ministério da Infraestrutura. A nova pasta vai abranger os setores de transporte aéreo, terrestre e aquaviário. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou a indicação de Tarcísio Gomes de Freitas para o Ministério da Infraestrutura. O foco do ministério será destravar projetos de melhoria da logística do país. Fomento às parcerias com o investidor privado, ou seja, nós vamos continuar, vamos intensificar as parcerias em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, tal qual está sendo feito hoje. Bolsonaro disse que poderá divulgar ainda nesta quarta o nome do indicado para o Ministério do Meio Ambiente. Quando um repórter perguntou se seria um militar, o futuro presidente respondeu: militar? Não, meio ambiente, apesar de eu ser verde, não vai ser militar. Não, mas não. Tem mais militar, presidente, está sendo usado? É possível. Quando o PT escalava terrorista, ninguém falava nada. Bolsonaro disse ainda que o desenho dos ministérios está praticamente concluído e que a última versão será apresentada nesta quarta pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A seguir, projeto Cão Comunitário ganha força em Criciúma.
O cineasta sírio Talal Derki morou com uma família muçulmana. Ele ficou com esta família durante mais de 2 anos em uma região devastada pela guerra na Síria para fazer o documentário Of Fathers and Sons. No filme, ele capturou a gradativa radicalização de crianças pelo Estado Islâmico. O cineasta Talal Derki expôs de forma inquietante a vida dos jihadistas em sua Síria natal no filme Of Fathers and Sons, sobre pais e filhos em português. Por mais de 2 anos, ele morou com uma família muçulmana em uma região devastada pela guerra na fronteira com a Turquia. Derki focou sua câmera principalmente nas crianças para capturar e denunciar a gradativa radicalização. Temos que gritar, trabalhar, usar nossa arma, que é o cinema, para mostrar o que está acontecendo lá, quem são essas pessoas e como elas fazem lavagem cerebral nas sociedades. O filme, que estreou em 15 de novembro nos Estados Unidos, venceu a competição de documentário de cinema mundial no Festival de Sundance no começo deste ano. O processo causou um impacto psicológico tão profundo em Derki que ele precisou deixar a câmera por um tempo e se concentrar em seu tratamento. Eu chamo de pesadelo. Eu capturei um pesadelo neste filme e tentei mostrar menos violência. Então não há violência direta neste filme, porque em um pesadelo, quando há violência, você acorda. Of Fathers and Sons segue Abu Osama, um dos fundadores da Frente Al-Nusra, vinculada à Al-Qaeda, enquanto conduz 2 de seus 8 filhos pelo caminho da Jihad. Derki, que mora em Berlim, disse que conquistou a confiança de Abu Osama se fazendo passar por um fotógrafo de guerra simpatizante da causa jihadista. O conflito na Síria já causou mais de 360 mil mortes desde 2011. O executivo de Criciúma apresentou o projeto Cão Comunitário. A ideia é confrontar o problema de cães de rua da cidade. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Os vereadores de Criciúma aprovaram por unanimidade na sessão desta terça-feira um projeto de lei que dispõe sobre direitos, proteção e bem-estar animal no município. Na matéria encaminhada pelo Executivo, consta a criação de um núcleo e uma subcomissão de bem-estar animal e ainda estabelece regras para posse, registro e identificação de animais domésticos. O texto também institui políticas públicas para o controle populacional de cães e gatos. O projeto entrou em votação após solicitação da líder de governo, vereadora Giovana Zanetti, do PSDB. De acordo com o Executivo, a criação desse núcleo visa atuar no controle populacional de cães e gatos por intermédio de registro eletrônico e castração, a erradicação dos maus-tratos aos animais com a efetiva fiscalização e a respectiva penalidade, bem como a garantia ao atendimento aos princípios de bem-estar animal. Esse assunto já havia sido discutido no Legislativo. Segundo o presidente da Câmara, vereador Júlio Colombo, do PSB, a proposta, que precisava partir do Executivo, também foi estudada pelo Legislativo em parceria com o Grupo de Advogados para a Proteção Animal. Hoje foi dia de votar no novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Criciúma. A chapa da situação não teve oposição. A quarta-feira foi movimentada em todas as subseções da OAB no estado. Das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, os advogados votaram em quem deve assumir cada região e o estado. Na subseção Criciúma, o movimento foi grande já durante a manhã. Nós estávamos antes do horário previsto, 9 horas, já tinha advogado na fila esperando para votar, ou melhor, querendo votar antes, né? Mas não tinha possibilidade, até porque as urnas realmente já vieram programadas do TRE para aquele horário específico ali. Então eu acredito que agora no decorrer do dia vai ser mais espaçado, né? Os advogados virão em menos quantidade como foi agora na primeira hora. Muitos resolvem vir de manhã para acabar se livrando mesmo, né? Porque tem compromisso, tem audiências, enfim. Mas acredito que o final do dia vai ser bem tranquilo. Em Criciúma, os advogados devem escolher os novos dirigentes para a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Criciúma. Única na disputa pelo pleito, a chapa 1 é comandada pelo candidato à presidência Rafael Búrigo e investiu na renovação de 60% dos integrantes. Atualmente, a diretoria é composta por 46 membros, 23 mulheres e 23 homens. Já na eleição estadual, 2 chapas concorrem à presidência da entidade. Rafael Horn lidera a chapa 81, Advocacia Unida, que tem o apoio da atual gestão.
Enquanto o Hélio Brasil representa a oposição com a chapa 82, a ordem agora é mudar. Nós temos a eleição da subseção Criciúma, que envolve alguns municípios, temos em torno de 1.500 advogados aptos a votarem. Temos também a eleição estadual, não tem como precisar a quantidade de eleitores, no caso do Estado, mas acontece simultaneamente em todas as seccionais, todas as subseções do Estado de Santa Catarina, as eleições. O presidente da comissão explica que os trabalhos para organizar a eleição começaram há pelo menos 3 meses e que, apesar de em Criciúma ser chapa única, o trabalho no processo eleitoral também é grande. Na realidade, o trabalho da comissão, justamente independente de ser chapa única, a gente faz um trabalho normalmente com plena certeza de que a intenção é os trabalhos estarem de acordo, né? A questão de realmente ser uma chapa única, praticamente vai haver voto sim, né? Que as pessoas irão votar na chapa única que tem aqui, que é a 101, aqui em Criciúma, do Dr. Rafael. Acredito que não vai haver nenhum problema nessa condição dessa chapa sair vitoriosa, até porque realmente é chapa única aqui. E no estado temos duas, né, a chapa 81, a chapa 82, é a atual situação, e uma oposição. Acredito que em menos de 1 hora já sairá o resultado hoje mesmo em Florianópolis. A eleição da OAB acontece a cada 3 anos. A votação é feita em urnas eletrônicas, mesmo sistema usado no processo eleitoral brasileiro. O resultado, no momento do encerramento das urnas, faremos o boletim de urna, né, e o próprio TRE enviará para a seccional Florianópolis o resultado daquela respectiva urna. A seguir, o Unesc realiza tradicional alto de Natal. Quando uma pessoa morre deixando a dívida de um empréstimo, o que deve ser feito? Há quem acredite que a herança deve ser usada para quitar o débito. Quando uma pessoa morre deixando a dívida de um empréstimo pendente, o que deve ser feito? Há quem acredite que a herança deve ser usada para quitar o débito. Se tem esse dinheiro para repor, eu acho justo repor. Deixar a pessoa com a dívida sem pagar não é legal. Não é legal não. Acho que sim, tem que pagar. A pessoa tinha uma dívida no banco, ela morreu e deixou uma herança para o filho, para o neto. Aquela herança você acha que é justo usar para pagar aquela dívida no banco? Acho que sim, se fosse no meu caso eu queria, para meu nome, mesmo que eu já estaria morta, mas não gostaria que ficasse devendo, entendeu? Assim. Se deve, mas se tem como pagar, os parentes pagar, né? Eu acho que sim, né? Eu creio que sim. Mas há também quem pense que essa dívida deve ser perdoada. Por exemplo, meu filho é especial, eu morro. Aí eu tenho uma herança. É claro, tem que ficar para os filhos, né? Não para outra pessoa. Quem sofreu foi a mãe, né? Foi o pai, a vez que morreu. Não foi esse que sofreu para ter, né? Que a gente luta, soa, trabalha. Para deixar para os outros não pode, né? E o que entende a lei? O advogado explica qual o procedimento nesses casos. Por força de lei, essa dívida ela é automaticamente extinta. Por quê? Porque existe uma lei federal bem antiga, de 1950, que estabelece que em caso de morte do titular de uma dívida proveniente de um empréstimo consignado, essa dívida automaticamente ela se extingue em virtude do falecimento. Houve uma decisão diferente do Tribunal Federal Regional 4, que pode abrir precedentes para mudanças nesse sentido. O TRF4, segundo a decisão, ele decidiu pela não aplicabilidade dessa lei sob o argumento dela ser antiga, aplicando por via de consequência o ajuste contratual que foi feito. Essa decisão, é preciso observar, que é uma decisão isolada do TRF4 e que ela não tem efeito vinculante. Ou seja, é uma decisão que pode ser utilizada como paradigma, como precedente, mas ela não vincula os demais tribunais, né? Até porque as razões de decidir empregada pela desembargadora relatora, elas são passíveis de questionamento. Eu entendo, salvo melhor juízo, que a decisão é passível de questionamento.
Mas, de qualquer sorte, é uma decisão do colegiado do TRF1, que é uma decisão que pode se fortalecer caso os demais tribunais encampem o mesmo entendimento. E, assim, mas é uma decisão que ela dá margem a outras interpretações, até porque nós estamos aí num confronto entre o que consta da lei e o que consta de uma relação contratual. E eu, particularmente, entendo que a relação contratual ela deve estar amparada no texto da lei. O Unesc abre atividades da festa cristã mais importante do calendário, com o Alto de Natal. Acompanhe. O clima de Natal invadiu a Unesc. A instituição já está iluminada, decorada e conta com uma grande programação aberta para toda a comunidade. Além do charme da decoração natalina, a universidade realiza na noite desta quarta-feira o evento Alto de Natal, com o intuito de celebrar a vida e a solidariedade por meio de apresentações e arrecadações de brinquedos para doação. O espetáculo acontece a partir das 8h30 da noite, no bloco administrativo da universidade. Conforme a reitora Luciane Sereta, todos os elementos decorativos foram feitos pelas mãos dos alunos e colaboradores da instituição. Totalmente aberto ao público e gratuito, o Alto de Natal, que acontece nesta quarta-feira, promete emocionar o público com a apresentação de teatro, ponto alto do evento. A peça retratará uma noite de Natal, de modo que os atores estarão em meio às comemorações e aos presentes e sentem a falta do verdadeiro espírito natalino. Segundo a reitora, o objetivo é que o Alto faça as pessoas olharem umas para as outras e trazer um pouco de empatia para a comunidade. A organização do evento conta com a participação dos alunos da 6ª fase do curso de Artes Visuais. Além disso, a noite contará com a apresentação do Coral Unesc, Companhia de Dança Unesc e alunos do Colégio Unesc. E o Informe em Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.